O elevador subia lentamente no condomínio Palazzo, no Morumbi. A cada andar que passava, o coração de Thalita Oliveira batia mais forte. Não era medo das alturas, era a estranha sensação de estar invadindo um mundo que não pertencia a ela. Aos 23 anos, vinda do interior de Minas, carregava nas mãos calejadas uma sacola com produtos de limpeza, e dentro do peito, uma mistura de ansiedade e esperança. Apartamento 1204, murmurou para si mesma, conferindo o papel amassado que a agência de diaristas havia lhe entregado. O corredor do 12º andar parecia cenário de revista, mármore branco reluzente, plantas ornamentais impecáveis e um silêncio elegante que a fazia sentir-se ainda mais deslocada. Quando a porta se abriu com um clique eletrônico, Thalita respirou fundo. O apartamento era imenso, organizado demais, quase frio. Os móveis de design moderno, cada objeto em seu devido lugar, mas nenhum sinal de vida real. Nenhum copo esquecido, nenhuma fotografia em porta-retratos. O ambiente exalava sofisticação e solidão. Thalita começou o trabalho pela sala. O som do aspirador abafava seus pensamentos, mas uma sensação incômoda insistia em seu peito. Parecia que aquela casa, apesar de perfeita, escondia algo. Terminava de limpar o último canto quando ouviu um som agudo, cortante, que rasgou o silêncio. Um choro de bebê. Ela congelou. A agência havia garantido que o apartamento estaria vazio, mas o choro persistia, forte, desesperado, vindo do andar de cima. Um arrepio percorreu sua espinha, mas, antes que pudesse pensar, suas pernas já se moviam sozinhas. Subiu a escadaria em caracol, guiada apenas pelo instinto que nunca imaginara ter tão desperto. No final do corredor, uma porta estava entreaberta. O cômodo contrastava com o restante da casa, delicado, decorado em tons de rosa e branco, repleto de móveis de madeira nobre e detalhes que transbordavam carinho. No centro, um berço guardava uma menininha de apenas 3 meses, chorando com tanta intensidade que seu rostinho estava vermelho. Sem hesitar, Thalita se aproximou. Com mãos firmes, mas cheias de ternura, pegou a criança no colo. O efeito foi imediato. O choro cessou quase como mágica. Os olhinhos escuros da bebê se fixaram nos dela e um silêncio doce tomou conta do quarto. Princesinha, murmurou Thalita, embalando-a contra o peito. Onde está sua mamãe? O bebê se aconchegou como se a conhecesse há anos, e naquele instante algo mudou dentro dela. Era como se todas as peças de um quebra-cabeça invisível finalmente tivessem se encaixado. Mas o momento foi interrompido por uma voz masculina às suas costas. Quem é você? Assustada, Thalita se virou ainda com a bebê nos braços. Na porta, um homem alto, de aproximadamente 36 anos, cabelos escuros ligeiramente desalinhados e olhar carregado de cansaço a observava. O terno caro denunciava sua posição social, mas a gravata frouxa e as mangas arregaçadas revelavam um peso que não era apenas de trabalho. Eu sou da empresa de limpeza, gaguejou Thalita, sentindo as bochechas queimarem. Ouvi ela chorando. O homem avançou um passo, a voz firme, mas com uma urgência quase desesperada. E há quanto tempo ela parou de chorar? Thalita piscou, confusa. Assim que a peguei no colo, senhor. Foi então que, pela primeira vez em semanas, um leve sorriso se desenhou no rosto cansado daquele homem. O sorriso breve no rosto dele desapareceu quase no mesmo instante em que surgiu, como se tivesse lembrado de algo doloroso. Ainda parado no batente da porta, observava Thalita segurar a bebê com naturalidade, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Eu sou Rafael Mendes, disse enfim, ajeitando a gravata frouxa como quem tenta recuperar a postura. O pai dela. Thalita engoliu seco. Sentiu-se invadindo uma intimidade que não lhe cabia. Desculpe, eu não queria. Rafael ergueu a mão, interrompendo suas desculpas.
Os olhos dele, apesar do cansaço, estavam fixos em Helena, que agora se aninhava tranquila no colo de Talita. Não peça desculpas. A voz dele saiu quase como um sussurro. Faz semanas que ela não fica calma assim. O silêncio se prolongou. Talita não sabia se deveria colocar a bebê de volta no berço, mas seus braços simplesmente não obedeciam. Helena agarrava com seus dedinhos a blusa simples da jovem, como se tivesse encontrado ali o porto seguro que tanto procurava. Rafael respirou fundo, tentando controlar a emoção que ameaçava transbordar. Termine seu trabalho, disse, voltando a endurecer o tom. Preciso fazer algumas ligações. Ele saiu antes que Talita pudesse responder. Mas antes de fechar a porta, voltou-se rapidamente. Obrigado. Foi a última palavra que deixou no ar. Horas depois, Talita terminou a limpeza. Sentou-se na ponta do sofá, as mãos entrelaçadas, esperando instruções. Rafael voltou da sala de escritório, os passos pesados como se carregassem o mundo. Parou diante dela e a observou por alguns segundos, em silêncio. Vou ser direto, disse, enfim. Tenho uma proposta para você. Talita franziu o senho. Uma proposta? Sim. Ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente desconfortável. Há 3 semanas, desde que trouxe Helena para casa, ela não para de chorar. Já troquei de babá 3 vezes, nenhuma ficou. A última disse que não aguentava mais. Os olhos de Talita se arregalaram. Olhou instintivamente para o andar de cima, onde Helena dormia. Ela não aceita mamadeira, mal dorme. E eu... Rafael fez uma pausa, a voz embargada. Eu não sei mais o que fazer. Talita permaneceu em silêncio, sem saber se ele queria apenas desabafar ou se realmente esperava algo dela. Hoje, continuou Rafael, olhando-a fixamente. Foi a primeira vez em semanas que Helena parou de chorar. E foi nos seus braços. A respiração de Talita ficou presa na garganta. Eu não sou babá, respondeu baixinho, quase como uma defesa. Trabalho com faxina, senhor. Rafael caminhou até a janela, observando a cidade iluminada pela noite, como se buscasse coragem nas luzes lá fora. Talvez você não seja babá, mas hoje você foi mãe para ela. A frase caiu sobre Talita como uma onda, deixando-a sem chão. O que exatamente o senhor está querendo dizer? Ele se virou, os olhos firmes, determinados. Quero que você cuide da minha filha. O silêncio após aquelas palavras parecia mais pesado do que qualquer coisa que Talita já havia sentido. Ela olhava para Rafael, tentando decifrar se aquilo era sério ou apenas fruto do desespero de um pai cansado. Cuidar dela? Repetiu devagar, como quem ainda não acredita no que ouviu. O senhor está dizendo para eu ser a babá da sua filha? Mais que babá, corrigiu Rafael, a voz firme. Quero alguém de confiança, alguém que realmente se importe. Dinheiro não é problema, posso pagar o que for preciso. Talita baixou os olhos. Dinheiro. Como não pensar nisso? Seu quarto apertado na cidade de Tiradentes, o aluguel atrasado, a saudade da família em Minas, os sonhos engavetados. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação estranha a invadia, a de que aquela criança tinha se agarrado a ela de uma forma diferente, quase sobrenatural. Eu não sei, murmurou, mexendo nervosamente nas mãos. Nunca pensei em viver assim, numa casa que não é minha, cuidando de uma bebê que não conheço. Rafael se aproximou, o olhar cansado, mas carregado de sinceridade. Eu também nunca pensei em criar uma filha sozinho. A confissão saiu dura, mas honesta. A mãe dela morreu no parto. Desde então tenho feito o que posso. Mas o que posso não tem sido suficiente. As palavras dele atingiram Talita em cheio. O peso da solidão naquele homem, escondido atrás do terno caro, parecia desmoronar diante dela. Eu perdi a conta de quantas noites passei andando com ela pelos corredores. Helena não dormia, não comia. Eu trocava a fralda errado, dava banho desajeitado e me sentia um fracasso todas as vezes que ela continuava chorando. Hoje pela primeira vez eu a vi sorrir. Talita engoliu em seco, sentindo os olhos marejarem.
Lembrou-se de seus irmãos menores em Minas, das vezes que embalava cada um deles até dormir para ajudar sua mãe. Aquela sensação era familiar, mas agora tinha outro peso. Se eu aceitar, começou com hesitação. Como seria? Quero dizer, regras, horários. Rafael respirou fundo. Sem regras complicadas. Só cuide bem dela. Me avise se algo acontecer e lembre-se, eu sou o pai, então decisões importantes sempre passarão por mim. Thalita sentiu lentamente. Parte de si dizia que era loucura aceitar. Outra parte gritava que talvez fosse a chance que a vida lhe desse para mudar o rumo das coisas. Naquela noite, de volta ao seu pequeno quarto, encarou as 2 malas que guardavam tudo o que possuía. Pensou no cheiro de leite de Helena, na forma como aqueles olhinhos escuros a seguiram com confiança imediata. E pensou em si mesma, em como sempre cuidou dos outros, mas nunca teve quem cuidasse dela. Thalita sabia. A resposta já estava dentro dela. Na manhã seguinte, quando a porta do apartamento 1204 se abriu, Rafael encontrou Thalita parada no corredor, com as malas ao lado e um olhar decidido. Então, disse ele com um meio sorriso, quer começar hoje? Thalita respirou fundo e respondeu, sim, senhor. Hoje. O primeiro dia de Thalita no apartamento 1204 foi uma mistura de nervosismo e descoberta. Carregando suas 2 malas pequenas, atravessou a sala impecável que agora seria, de alguma forma, o lugar onde passaria a viver. O silêncio ainda dominava cada canto, mas havia algo diferente no ar. Talvez fosse a presença dela, ou talvez o simples fato de Helena estar tranquila em seu colo. Esse quarto é seu, disse Rafael, abrindo uma porta próxima à varanda. O espaço era maior que todo o apartamento que Thalita dividia em Cidade Tiradentes. Havia uma cama arrumada, um guarda-roupa vazio e uma janela ampla que deixava a luz da manhã entrar. É lindo, respondeu ela, um tanto constrangida. Rafael observou a reação dela e pela primeira vez sorriu de verdade. Era um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. Em seguida entregou-lhe uma chave. A casa é sua também. Thalita não sabia se deveria agradecer ou chorar. Apenas assentiu, engolindo a emoção. As horas seguintes foram consumidas pelos cuidados com Helena. O banho, antes um desafio para Rafael, transformou-se em um momento de risadas e calmaria quando Thalita assumiu. Ela cantarolava canções de ninar que lembrava de sua infância em Minas, e a bebê parecia reconhecer cada melodia como um abraço. À tarde, Thalita levou Helena até a varanda. O sol tímido de São Paulo iluminava o rostinho curioso da bebê, que olhava para a cidade como se quisesse entender o mundo. Thalita sorriu, ajeitando-a no colo. Você vai crescer cercada de amor, pequena, murmurou. Nem que eu precise inventar este amor do zero. Rafael apareceu de surpresa, encostando-se ao batente da porta. Ficou em silêncio por alguns instantes, apenas observando a cena. O peito dele se apertou de uma forma que não sentia há muito tempo. Você está fazendo este lugar parecer uma casa de verdade, disse baixinho. Thalita se virou, surpresa com a confissão. Não era antes? Não, Rafael suspirou. Antes era apenas onde eu dormia entre uma viagem e outra. Agora sinto vontade de voltar para casa. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Thalita durante o resto do dia. Pela primeira vez, ela também sentia que pertencia a algum lugar. Naquela noite, enquanto colocava Helena para dormir, lembrou-se da promessa que havia feito a si mesma quando deixou Minas. Não seria apenas mais uma repetição da vida de sua mãe, cuidando de filhos cedo demais, sem escolhas, sem horizontes. E ainda assim, ali estava ela, com uma bebê nos braços, vivendo exatamente o que havia jurado evitar. Mas, de algum modo, era diferente. Não era prisão, era liberdade. E enquanto Helena se aninhava contra seu peito, Thalita percebeu. Talvez a vida tivesse preparado um caminho inesperado, mas cheio de significado. Os dias seguintes foram uma transformação silenciosa. O apartamento, antes frio e impessoal, começou a ganhar sons, cheiros e pequenas marcas de vida. Helena gargalhava mais.
O ar se enchia com o aroma de comida caseira que Talita preparava quando tinha tempo, e até o silêncio entre os cômodos parecia mais leve. Rafael, acostumado a viver em função de relatórios, reuniões e viagens, começou a notar as mudanças. Às vezes, encontrava-se parado na porta, observando Talita brincar com Helena no tapete da sala, usando panelas como tambores improvisados. O som das risadas da bebê ecoava pelo apartamento, preenchendo um vazio que ele nem sabia que existia. Ela nunca riu assim comigo, confessou uma noite quando Talita ajeitava Helena no berço. Talvez ela só precisasse sentir segurança, respondeu, sorrindo de leve. Bebês entendem mais do que a gente imagina. Aquela frase ficou martelando na mente de Rafael. Segurança. Era isso que ele sempre quis dar à filha, mas de algum modo falhava. E agora, em tão pouco tempo, Talita parecia ter conseguido. Numa quinta-feira à noite, Rafael chegou mais cedo do trabalho. Encontrou Talita na varanda gourmet, embalando Helena enquanto observava o pôr do sol. A cena o atingiu em cheio. A simplicidade dela, a naturalidade com que carregava sua filha e a serenidade daquele momento. Você está fazendo este lugar parecer um lar, disse, repetindo palavras que já havia dito, mas agora com ainda mais convicção. Talita se virou, um pouco surpresa, mas sorriu. Um lar não é feito de paredes, senhor Rafael. É feito de pessoas. O coração dele disparou. Há meses não ouvia algo tão verdadeiro. Na semana seguinte, Rafael surpreendeu Talita com uma proposta inesperada. Durante o jantar, enquanto ela cortava frutas para Helena, ele pigarreou, visivelmente nervoso. Pensei em algo diferente. Fez uma pausa. Você já pensou em estudar? Quero dizer, voltar a estudar. Talita galejou os olhos. Estudar? Repetiu quase rindo. Eu mal consigo pagar o aluguel de antes, senhor. Considere parte do pacote de benefícios, disse com firmeza. Você tem talento para lidar com crianças. Se quiser, posso custear sua faculdade de pedagogia. Talita ficou em silêncio. A ideia parecia absurda demais para ser verdade. Ninguém nunca havia acreditado nela a ponto de investir nos seus sonhos. Eu não posso aceitar algo assim, murmurou, tentando esconder a emoção. Rafael inclinou-se para a frente, encarando-a nos olhos. Pode sim, e vai, porque em apenas um mês você transformou minha filha, e eu acredito que pode transformar muito mais. As palavras dele ressoaram fundo em Talita. Pela primeira vez, alguém via nela mais do que uma simples faxineira. Naquela noite, quando se deitou em seu novo quarto, Talita não conseguiu dormir. O coração batia acelerado, não apenas pelo futuro que poderia ter, mas pela sensação estranha que começava a crescer cada vez que Rafael olhava daquele jeito. Na manhã seguinte, Talita acordou mais cedo do que o costume. O apartamento ainda estava silencioso, mas em seu coração havia uma inquietação que não a deixava em paz. A proposta de Rafael ecoava em sua mente com uma promessa impossível: faculdade, futuro, escolha. Enquanto preparava a mamadeira de Helena, pensava nos caminhos que a vida parecia abrir de repente. Desde menina, sonhava em estudar, mas sempre ouvira que seu destino era trabalhar cedo e se conformar. Agora, pela primeira vez, alguém acreditava que ela poderia ser mais. Rafael apareceu na cozinha, de mangas arregaçadas, cabelo desalinhado. Parecia menos um empresário milionário e mais um homem comum, cansado, mas determinado. Pensou no que conversamos ontem? Perguntou, servindo-se de café. Talita desviou o olhar, ajeitando Helena no colo. Pensei, mas é difícil acreditar que seja real. Real é tudo o que você já fez por ela, respondeu, apontando para Helena, que balbuciava feliz. Eu só quero dar a você as ferramentas para ir além. Houve um momento de silêncio. O olhar de Rafael, firme, sincero, a fez sentir uma confiança estranha, como se, de repente, o impossível estivesse ao alcance. Então, eu aceito, disse finalmente com a voz embargada. Vou estudar. Um sorriso discreto se formou no rosto dele. Ótimo, vou providenciar tudo. Nos dias que se seguiram, a rotina mudou.
De manhã, Talita dedicava-se a Helena. À noite, mergulhava nos livros e trabalhos da faculdade, de pedagogia. A varanda, antes espaço vazio, tornou-se seu cantinho de estudos. Rafael muitas vezes passava por ali e a encontrava concentrada, lápis na boca e caderno cheio de anotações. "Está difícil?" perguntava, apoiando-se na porta. "Difícil, mas bom", respondia ela sorrindo cansada. "É como se eu tivesse encontrado algo que sempre esteve dentro de mim." Essas conversas, que começavam sobre estudos, terminavam em longos diálogos sobre a vida. Talita falava de sua infância em Minas, dos irmãos que cuidava, das manhãs frias em que caminhava quilômetros até a escola. Rafael, por sua vez, abria-se sobre as pressões do trabalho, sobre a dor de ter perdido a esposa tão cedo e sobre o medo constante de falhar como pai. Aos poucos, a distância entre patrão e funcionária foi se dissolvendo em algo mais íntimo. Havia toques acidentais, ao passarem Helena de um para o outro, olhares que duravam alguns segundos a mais do que deveriam, silêncios carregados de significados não ditos. Numa noite chuvosa, enquanto Talita estudava na varanda e Rafael revisava relatórios ao lado dela, Helena dormia profundamente no quarto. O som da chuva batendo no vidro criava uma melodia calma. Rafael fechou o notebook, observando Talita virar as páginas do livro com dedicação. "Você parece feliz", comentou. Ela ergueu os olhos, surpreso com a observação. "Estou." E depois de uma pausa, acrescentou. "É a primeira vez em muito tempo que me sinto útil, que me sinto em casa." As palavras pairaram no ar e Rafael, sem pensar, ergueu a taça de vinho. "Então, um brinde. A nossa casa." Talita sorriu e, corando, completou sem perceber. "A nossa família." Quando se deu conta do que havia dito, o rosto ficou vermelho, mas Rafael apenas tocou a taça na dela, murmurando suavemente. "Está perfeito assim. A nossa família." As semanas que seguiram foram como um delicado jogo de equilíbrio. Talita e Rafael viviam numa dança silenciosa de proximidade e distância, como se cada passo fosse cuidadosamente calculado para não ultrapassar uma linha invisível. Durante o dia, eram cumplicidade. Talita levava Helena ao parque do condomínio e Rafael, cada vez mais, fazia questão de acompanhar. Ver a filha dar risadinhas ao sentir a grama nos pés ou se balançar no colo de Talita transformava seus dias pesados em momentos de luz. À noite, estudavam lado a lado, trocando confidências que aproximavam suas almas. Mas havia também os momentos de silêncio, de olhares longos demais, de mãos que se tocavam sem querer ao entregar uma mamadeira ou ajeitar Helena no berço. Cada detalhe parecia carregado de um peso novo, um sentimento que nenhum dos dois ousava nomear. Numa sexta-feira chuvosa, Rafael decidiu cozinhar. O jantar era simples, mas feito com cuidado. Massa fresca e um bom vinho. Talita riu quando viu a bagunça na cozinha. "Então o todo-poderoso empresário sabe usar panela?" brincou, erguendo uma colher. "Não conte a ninguém. Tem uma reputação a zelar." Helena dormia tranquila no quarto, e a casa, iluminada apenas por velas espalhadas pela varanda, parecia envolta por uma atmosfera mágica. Quando terminaram de comer, ficaram ali, em silêncio, ouvindo o som da chuva contra os vidros. Rafael apoiou os cotovelos na mesa, observando Talita virar as páginas do livro com dedicação. "Você parece feliz", comentou. Ela ergueu os olhos, surpreso com a observação. "Estou." E depois de uma pausa, acrescentou. "É a primeira vez em muito tempo que me sinto útil, que me sinto em casa." As palavras pairaram no ar e Rafael, sem pensar, ergueu a taça de vinho. "Então, um brinde. A nossa casa." Talita sorriu e, corando, completou sem perceber. "A nossa família." Quando se deu conta do que havia dito, o rosto ficou vermelho, mas Rafael apenas tocou a taça na dela, murmurando suavemente. "Está perfeito assim. A nossa família." Ergueu os olhos, sentindo o coração disparar. "Sim?" Ele hesitou.
a mão se aproximando do rosto dela, mas parou no meio do caminho. Eu não sei se deveria... Começou, mas Thalita interrompeu com um sorriso tímido. Nem sempre precisamos saber. Às vezes, só precisamos sentir. As palavras dela pairaram no ar. Rafael então tomou coragem e tocou suavemente seu rosto. Thalita fechou os olhos, sentindo a respiração dele tão próxima que parecia confundir-se com a sua. E então, finalmente, os dois se inclinaram. O beijo começou suave, hesitante, como se ambos testassem os limites de algo desconhecido. Mas logo ganhou intensidade. Como se meses de silêncios e olhares contidos explodissem naquele instante. Quando se afastaram, ficaram a centímetros um do outro, respirando rápido, sem saber o que dizer. Helena soltou um resmungo no quarto, quebrando o clima e trazendo-os de volta à realidade. Thalita se levantou rapidamente, ajeitando a blusa. Eu vou ver se ela está bem. Rafael permaneceu sentado, observando-a se afastar com passos apressados. O gosto do beijo ainda estava em seus lábios, misturado ao medo de que a partir dali, nada mais pudesse voltar a ser como antes. Na manhã seguinte, o apartamento parecia mais silencioso do que nunca. Thalita levantou cedo, como sempre, preparou a mamadeira de Helena e organizou a cozinha, mas evitava olhar diretamente para Rafael. Cada movimento dela era medido, como se quisesse ocupar-se para não encarar o peso do que havia acontecido na noite anterior. Rafael, por sua vez, desceu as escadas mais tarde que o habitual. Estava de camisa social, mas sem a gravata. Algo nele parecia menos seguro, como se estivesse perdido em pensamentos. Ao ver Thalita na cozinha, parou por alguns segundos, observando-a em silêncio. "Bom dia", disse ele, a voz mais baixa que o normal. "Bom dia", respondeu ela rapidamente, sem erguer os olhos. Helena balbuciava no cadeirão, alheia à atenção entre os dois. Era como se a bebê fosse a única ponte que ainda os ligava sem constrangimento. Rafael aproximou-se e ajeitou o babador da filha, trocando um olhar rápido com Thalita. Ambos desviaram ao mesmo tempo. O dia passou em uma estranha coreografia de distância. No parque, enquanto Helena ria balançando nos braços de Thalita, Rafael permanecia alguns passos atrás, como se tivesse medo de se aproximar demais. À noite, quando Thalita se sentou na varanda para estudar, ele ficou no escritório, fingindo trabalhar, mas sem conseguir se concentrar. Foi só depois de colocar Helena para dormir que os dois acabaram se encontrando na sala. Thalita dobrava umas roupinhas pequenas, quando Rafael entrou, segurando 2 xícaras de café. "Fiz para nós", disse, oferecendo uma. Ela aceitou com um aceno tímido. O silêncio pairou novamente, até que Rafael respirou fundo e começou. "Sobre ontem à noite." Thalita o interrompeu rapidamente, como quem tenta se proteger. "Não precisa dizer nada. Eu entendo. Foi a tempestade, o vinho, o momento. Essas coisas acontecem, e podemos esquecer." Rafael a encarou, com uma expressão séria, quase magoada. "É isso que você quer? Esquecer?" Ela hesitou. Seu coração gritava que não, mas o medo de complicar ainda mais a situação a fez balançar a cabeça. "Acho que é o melhor." Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Helena, no quarto, se revirou no berço e soltou um resmungo, como se sentisse a tensão dos adultos. Rafael se aproximou um passo. "Thalita, eu não consigo simplesmente fingir que não aconteceu. Não consigo, porque foi real." Ela o encarou por alguns segundos, sem saber o que responder. Havia verdade nos olhos dele, mas também medo, o mesmo medo que a dominava. Tentando aliviar a tensão, Rafael sorriu de leve e estendeu a mão. "Então, sejamos amigos. Amigos que, às vezes, se beijam." Thalita não pôde conter uma risada nervosa. O riso quebrou a rigidez do momento, e por um instante a atmosfera ficou mais leve. Ela apertou a mão dele e respondeu. "Amigos então." Mas no fundo, ambos sabiam.
Aquele pacto silencioso não era suficiente para conter o que estavam sentindo. A rotina parecia ter encontrado um frágil equilíbrio. Rafael e Thalita continuavam a se tratar como amigos, mas os olhares prolongados e os sorrisos tímidos denunciavam que havia muito mais escondido entre eles. Helena, cada vez mais saudável e sorridente, era o elo que os unia sem constrangimento. E Thalita se sentia parte de algo que nunca imaginou ter: uma família. Certa tarde, enquanto organizava o quarto de Helena, Thalita decidiu limpar atrás da cômoda pesada. Precisou de força para arrastá-lo alguns centímetros e, ao fazê-lo, notou algo caído no chão. Era um envelope amarelado, com um carimbo do correio ainda visível. Curiosa, pegou-o e leu o nome escrito à mão: Rafael Mendes. Seu coração disparou. O carimbo tinha data de 3 dias antes do nascimento de Helena e da morte da mãe da bebê. O que é isso? Murmurou para si mesma. Guardou o envelope com cuidado e desceu até o escritório onde Rafael trabalhava. Levantou os olhos do computador quando ela entrou, mas seu semblante mudou ao ver o que Thalita segurava. Onde encontrou isso? Perguntou, a voz mais firme do que o normal. Atrás da cômoda, no quarto da Helena. Achei que fosse importante. Rafael tomou o envelope com mãos trêmulas. Por alguns segundos, ficou apenas olhando para ele, como se tivesse medo de abrir. Então, respirou fundo e rompeu o lacre. Os olhos percorreram as linhas escritas com letra delicada e logo ficaram marejados. É da Renata, murmurou quase sem voz. Ela escreveu essa carta pouco antes de morrer. Thalita recuou um passo, sentindo que havia invadido algo sagrado. Quer que eu dê um tempo? Perguntou baixinho. Mas Rafael não respondeu. Estava completamente absorto nas palavras que lia. Sua expressão mudava a cada linha: dor, arrependimento, choque. Quando terminou, deixou-se cair na poltrona com a carta ainda nas mãos. Renata, se algo acontecer comigo, preciso que saiba que eu te amo e que a decisão que tomei foi para proteger nossa filha. A voz dele falhou, incapaz de continuar. Thalita instintivamente contornou a mesa e colocou a mão em seu ombro. Você não está sozinho, disse com firmeza, mas Rafael parecia despedaçado. Nos dias que se seguiram, tornou-se cortês, mas distante. Conversava com Thalita apenas o necessário, evitava os momentos de proximidade e mergulhava no trabalho para não encarar a própria dor. Uma noite, incapaz de suportar o silêncio, Thalita o confrontou. Rafael, ela é só uma criança, não é uma opção. Você é o pai dela, quer compartilhem DNA ou não. Amor não depende de sangue. Ele a encarou com olhos vermelhos de cansaço e angústia. Não é tão simples assim, Thalita. É exatamente assim de simples, rebateu, a voz firme, mas embargada. Você foi quem embalou Helena, quem aprendeu a trocar fraldas, quem se emocionou com o primeiro sorriso. Você já é o pai dela, mesmo que o mundo inteiro diga o contrário. Helena, no berço, começou a chorar alto, como se sentisse a dor que pairava no ar. Thalita a pegou no colo e, com lágrimas nos olhos, completou. Amor não se mede por DNA, Rafael. Se você não enxergar isso agora, vai cometer o maior erro da sua vida. E, sem esperar resposta, deixou o escritório, levando Helena consigo. Rafael ficou sozinho, com a carta nas mãos, sentindo-se esmagado entre o passado e o presente, sem saber qual caminho escolher. As semanas seguintes foram pesadas como um inverno sem fim. Depois da discussão, Thalita manteve-se distante. Fazia o que precisava por Helena, mas evitava longas conversas com Rafael. O clima no apartamento havia mudado. O riso da bebê já não ecoava com a mesma intensidade e até os jantares se resumiam a silêncios constrangedores. Rafael, por sua vez, se afundava no trabalho, tentando fugir da dor. Mas, cada vez que olhava para Helena, sentia-se partido. A lembrança da carta de Renata o assombrava todas as noites. Proteja nossa filha. Palavras que agora pareciam um peso insuportável. Numa quinta-feira, depois de um dia especialmente difícil, Rafael chegou em casa e encontrou Thalita embalando Helena, que chorava sem parar.
O rosto dela estava cansado, mas os olhos cheios de amor. Quando ouviu, não disse nada. Apenas continuou ninando a bebê. Ela não para de chorar desde que você saiu cedo hoje, confessou Talita com a voz embargada. Rafael se aproximou devagar, estendeu os braços e Helena, num gesto inesperado, esticou as mãozinhas em sua direção. Ele a pegou e no instante em que a abraçou, o choro cessou. O coração de Rafael se quebrou. Lágrimas escorreram sem que pudesse controlar. Eu não consigo mais fugir. Ela é minha filha. Não importa o que digam, não importa o que a carta esconda. É ela. Sempre foi ela. Talita o observou, emocionada, sentindo que finalmente ele havia entendido o que tentara dizer tantas vezes. Rafael, começou, mas ele a interrompeu. Me perdoa. Olhou nos olhos dela, a voz carregada de sinceridade. Eu deixei o medo me dominar, mas agora sei. Família é quem está presente, quem ama, quem não desiste. Talita apertou os lábios, tentando conter as lágrimas e assentiu. Nos dias seguintes, algo mudou. Rafael passou a trabalhar mais de casa, dedicando-se de corpo e alma a Helena. Talita, aos poucos, voltou a sorrir ao lado deles. A varanda, antes marcada por silêncios pesados, tornou-se novamente o lugar de conversas longas e sonhos compartilhados. Foi ali, numa noite tranquila, que Rafael tomou coragem. Helena já dormia, e as estrelas iluminavam o céu. Ele segurou a mão de Talita e falou com firmeza. Eu não quero que você seja apenas a cuidadora da minha filha. Quero que seja parte da nossa vida. Para sempre. Os olhos de Talita encheram-se de lágrimas. Rafael, você tem certeza? Não é só gratidão? Não. Ele sorriu com a convicção de quem finalmente encontrou a resposta. É amor. Amor por você. Amor pela Helena. Amor por esta família que construímos juntos. Talita sentiu o coração disparar. E desta vez, quando os lábios dele se encontraram, não havia hesitação. Era a promessa silenciosa de um futuro novo. Meses depois, mudaram-se para uma casa em Campos do Jordão, cercada de verde e cheia de vida. Helena, engatinhando pela grama, ria alto sobre o olhar orgulhoso dos dois. E, numa tarde ensolarada, diante de amigos próximos e familiares, Rafael e Talita trocaram votos simples, mas cheios de verdade. Prometeram amar e cuidar um do outro. E, acima de tudo, de Helena. Ali, diante daquela pequena família improvisada que o destino uniu, ficou claro que sangue não define laços. O amor, sim. O amor é quem escolhe quem realmente pertence ao nosso coração.